Então, pessoal, na aula de hoje está muito diversificada. A gente vai falar da resolução de equações de segundo grau de qualquer tipo, completa, incompleta, e também de um assunto que a gente conhece muito bem. As fake news, ou notícias falsas, já começaram há muito tempo. Então, agora eu já vou começar. Antes da gente falar da fórmula resolutiva da equação de segundo grau, vou começar desmistificando uma fake news aqui que aconteceu em 1960, tá bom? Então, se preparem. Hoje a gente vai falar de resolução de equações de segundo grau, completas e incompletas. Então, vamos lá, gente. Só no Brasil, você sabe que a matemática é a disciplina universal. No mundo inteiro você vai ver que o número é o mesmo, né? O cálculo é o mesmo. Então, eu não poderia começar essa aula sem falar dessa fofoca que todo mundo chama de fórmula de Bhaskara, porque não se sabe. Bom, primeiro que o senhor Bhaskara, ou Bhaskaracharya, sim, era como ele era conhecido, gente. Ele era um indiano, né? E por que a fórmula não é de Bhaskara? Porque ele nasceu em 1114 e morreu em 1185. E nessa época, no século XII, não se utilizavam fórmulas, tanto que há várias maneiras de você resolver uma equação de segundo grau. Fórmulas não eram utilizadas, então não tinha aquela maneira da gente substituir. As pessoas já resolviam equações, né, situações que na verdade eles faziam por escrito, não tinha, eram tudo por notações, né, por escritos. Então, há 4.000 anos atrás, eles já resolviam esses problemas, né, de várias maneiras, diversas maneiras. Não é a fórmula resolutiva a única maneira. E aí, gente, olha só, tô quase 5 minutos de fofoca, mas eu preciso, né, falar para você. Então, como eu botei aqui, né, como que Bhaskaracharya inventou a fórmula se ele viveu num século que nem existia essa determinação de coeficiente por letras. Não existia isso. Quem é o A, quem é o B, quem é o C, não fazia essa relação. E aí, ó, até coloquei aqui, A, B e C não existiam. Até o final, botei o século XVI aqui, até o final do século XVI não existiam, tá bom? E aí o François Viet, vou até botar um sotaque aqui, ó, François Viet, que é um matemático francês, mas ele tinha muita importância, né, com a galera lá da área dele, então a matemática ficava meio que assim para ele, segundo plano. Então, ele começou a representar os coeficientes por letras, que é o que a gente conhece hoje. Mas foi o François Viet que inventou? Não, ele apenas adaptou, né, botando letras para coeficientes, mas esses conhecimentos todos geraram essa fórmula. Se você for em Portugal, for em outro país, eles vão te apresentar como fórmula resolutiva da equação quadrática, tá? Que é o que a gente vai ver aqui hoje. Como assim quadrática? Equação de segundo grau eu posso chamar de quadrática, tá bom? Em 1960, acho que por algum equívoco, alguém confundiu, porque o Bhaskara ele foi extremamente importante, né, na época que ele viveu, tanto dos conceitos quanto os trabalhos que ele desenvolveu, a fórmula como ele resolvia, como ele resolvia as situações que envolviam as equações de segundo grau, mas a fórmula não existia. Então, não foi o Bhaskara que inventou. E no Brasil é o único país que é chamado de fórmula de Bhaskara. Olha que doideira. E aí vamos lá aprender essa fórmula de Bhaskara. E aí vamos aprender essa fórmula resolutiva, que vocês, né, desde 1960, os avós e tudo mais, chamam de fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Primeiro, que foram usados muitos conceitos para se chegar nessa fórmula. Que babado esse negócio, hein? Que babado esse negócio de dar a fama de quem nem sonhava com os coeficientes representados por letra. Aí quando você fala, o que é coeficiente? Presta atenção aqui no negócio aqui, ó. Se eu colocar esta equação aqui, ó. É uma equação de segundo grau, por quê? Porque o expoente é 2. Esse 2 indica que ela pode ter duas raízes, mas raízes não é isso aqui, não.
raiz da equação que a gente fala é o valor de x quando a equação está igualada a zero. Então, eu quero descobrir quais valores de x eu posso colocar aqui e aqui, no caso o mesmo valor, para dar zero. E daí, a primeira coisa que a gente tem que observar é que ela é de segundo grau, então ela vai ter no máximo 2 raízes. E aí eu vou identificar os coeficientes, gente, que só começaram a entrar na história lá no final do século XVI. Ó, Bhaskara já tinha ido, já tinha partido dessa para melhor há muito tempo. E aí veio lá, né, o François Viet e falou, não, soma esse aqui de A, B e C, tá? Então, A é o coeficiente, ou seja, é o número que está com x ao quadrado, quando não aparece C1. B é o número que está com x, nesse caso, menos 5. E C é o termo independente, C é 6. E aí, fazendo lá as relações, pega, né, um conceito daqui, pega um conceito de lá, usa uma relaçãozinha algébrica, se chegou à fórmula resolutiva que é usada no mundo inteiro. Então vamos lá, a fórmula resolutiva da equação quadrática ou equação de segundo grau. A primeira coisa que a gente faz, e nessa atividade que está incrível, que foi a professora Luciana Martins que preparou para vocês, que está aqui o link na descrição, aqui embaixo, aqui, ó. A gente vai achar primeiro o discriminante, que a gente também pode conhecer por delta, tá? O que esse discriminante faz? Esse discriminante, quando eu uso a minha relação e acho um número negativo, eu nem termino de fazer a minha conta. E eu vou mostrar para vocês por que depois. Se o número der zero, eu continuo fazendo a conta. E se o número der maior que zero, eu também continuo fazendo a conta. Então, se ele der zero ou maior que zero, eu continuo. Negativo, eu paro. Então, isso vocês precisam memorizar, que a gente chama de delta ou discriminante. Qual é a fórmula? Porque agora, né, depois do finalzinho do século XVI, a gente tem a fórmula. Aí tranquilo pra gente. Então, vamos para a fórmula. Ó, b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. No entanto, nem preciso desse pontinho de vezes, porque quando eu tenho número, letra ou letra, só pode estar multiplicando um pelo outro, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Então, isto aqui é o que a gente chama de discriminante. Eu preciso saber o valor desse discriminante para determinar se eu continuo ou não, ou, né, se a minha equação vai ter ou não raízes reais. Por que a senhora está falando reais? Porque existe outro conjunto que vocês só vão aprender no terceiro ano do ensino médio, que é o conjunto dos números complexos, tá? Aí, nos complexos pode. Mas os reais não teria solução se aqui der negativo. Então, vamos lá. Repete comigo aí, por favor. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, que eu sei que vai estar multiplicando, tá? Eu acho que a luz do telefone está atrapalhando. 4 vezes A vezes C. Repete aí, galera. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Fechou? Tá. E aí, vamos ver qual é a fórmula resolutiva, tá? A fórmula resolutiva da equação de segundo grau, ela foi, né, desenvolvida, como eu falei, usando muita álgebra. Aí você multiplica por número, divide por blá, blá, blá. Chegou a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A, tá bom? Então, você só tem que se preocupar em memorizar duas coisas. E aí você já deve ter ouvido falar vários memes aí, né? Várias postagens e Facebooks, né? Não tem só fake news não, gente. Tem meme que o pessoal faz assim. Ah, pra que eu usei equação de segundo grau? Aliás, terminei o ensino médio e não usei nada na minha vida. Então, se você chegou no ensino médio, você usou. Você usou pra passar do 9º ano pro ensino médio. Então, você usou. Né? Então, é um meme misturado com fake news. Não, mas não é pra isso, né? A gente aprende pra resolver situações do dia a dia. Vou ver se eu consigo deixar também um vídeo muito legal aqui no canal, que é do Matemática Multimídia, do pessoal lá do IME, Instituto de Matemática, lá da Unicamp. Se eu conseguir, eu deixo o link aqui pra vocês, tá bom? Aqui no vídeo mesmo, bota um card aqui. Se não tiver aqui é porque eu não consegui. Mas vamos lá, gente. Então, ó. Primeira coisa que vocês vão fazer na fórmula resolutiva é memorizar o delta. Escreve no papel aí, escreve mesmo, que quando você escreve, você consegue visualizar e aí armazenar mais fácil no cérebro. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac, tá? Você sabe que esse ac vai estar multiplicando.
E a fórmula resolutiva geral vai ser x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Não é tão difícil assim, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é delta? ba ao quadrado menos 4ac. Qual é a fórmula resolutiva? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Pausa esse vídeo e fala isso que eu falei agora, é só ler aqui. Tá. Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, né, François Viet apenas colocou os coeficientes aqui como letra, mas esses conhecimentos eles vieram ao longo de milhares de anos até que facilitou pra gente, porque a gente não tem que fazer complementação de quadrados perfeitos, a gente não tem que se preocupar com soma e produto, com fatoração, com trinômios, você pode até utilizar, no caso da incompleta, você pode fazer a fatoração, né? Ou você pode achar as raízes simétricas, enfim, tem várias maneiras, só que essa daqui resolve qualquer equação, entendeu? Facilita muito. Então, vamos lá. Eu coloquei este exemplo aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar os coeficientes. O A é quem está com x ao quadrado, nesse caso 1. O B, gente, o sinal sempre vem antes do número, nesse caso menos 5. E o C é o termo independente. O que a gente vai fazer? Primeiro vamos fazer o discriminante. Como é? Então, eu falei com vocês que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou botar aqui de novo. E é bom a gente escrever duas vezes para não esquecer, né? Então, b ao quadrado menos 4ac. Quem é b? b é menos 5. Sempre esse valor aqui vai sair positivo. Por quê? Porque está ao quadrado. Todo número elevado a expoente par fica positivo. Então, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. E aí a gente continua. Menos 5 ao quadrado, se alguém falar 10... Se alguém falar 10, o negócio não vai ficar bom. É 5 vezes 5 que vai dar 25. Menos 4 vezes 6, 24. E aí 25 menos 24 vai dar 1. Ou seja, é positivo, né? Então eu vou continuar. Como é que eu vou continuar? Já que eu já achei o delta, ele é maior ou igual a zero, então eu continuo botando na fórmula resolutiva geral, que vai ser x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Tá bom? Ah, esse é o tipo de conteúdo que você só aprende fazendo. Só de olhar, não tem como aprender. E daí a gente vai substituir. Vamos lá. Então, vou botar o então de matemática. X é igual a menos, quem é o B? Ó, menos 5. Então, vou botar entre parênteses, porque tem o menos da fórmula. Mais ou menos raiz de delta. Quanto deu delta? 1. Sobre 2 vezes A. O A é 1. Aí eu venho aqui e resolvo. Igual a... Menos 5 vai dar mais 5, mais ou menos. Raiz de 1, que número vezes ele mesmo vai dar 1? 1 sobre 2. E aí, olha só, você vai ter duas contas aqui. O 5 mais 1 e o 5 menos 1. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar um de x1. Vou botar aqui, ó. x1 ou x', né, para não confundir, vai ser igual a 5 mais 1 dividido por 2. Quanto é 5 mais 1? 6 dividido por 2, 3. Então, uma raiz já é 3. E agora você vai fazer o x duas linhas. Você fez o 5 mais 1, agora vai fazer o 5 menos 1. 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, as raízes são 3 e 2. Você vai vir aqui e vai escrever. A solução são as raízes 3 e 2, ou 2 e 3. Sempre a gente coloca entre chaves e o menor na frente, tá bom? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu colocar no lugar do x o 2 ou o 3, a minha equação dá zero. Vamos experimentar para ver se é verdade, né? Um de cada vez. 2. 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. Vamos ver se vai dar zero. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10. Mais 6. 4 mais 6 vai dar 10. Com menos 10, 0. Ok, então ela zerou. Então o 2 é raiz da equação. Vamos tentar com o 3 para ver também. 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6 igual a 0. 3 ao quadrado é 9, menos 15 mais 6. 9 mais 6 dá 15, com menos 15 dá 0. Professora, eu preciso fazer isso aqui? Que nada, só se você quiser fazer a prova real. A única coisa que você tem que fazer é memorizar o delta, ou discriminante, que a gente chama, e a fórmula resolutiva. E aí só vai substituindo os coeficientes, né? Que François Viet finalmente colocou os coeficientes como letras, e aí facilitou pra gente. Vamos aos nossos exercícios de hoje. Então, atividade 18. Então, vamos lá, gente. A resolução de equação de segundo grau, que é o exercício que tá aí.
Reparem que no próprio enunciado fala, use a fórmula de Bhaskara. Por quê? Gente, desde 1960, vem sendo chamado dessa maneira, as pessoas acabam se habituando. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer aqui é... Deixa eu trocar a caneta. Gente, valoriza os professores. Essa caneta aqui, ó. Isso aqui eu comprei, tá? O prefeitura não me deu, não. Então, a primeira coisa que você vai fazer é identificar os coeficientes, tá bom? Então, o A é 3, o B é menos 7 e o C é 4. Positivo. Lembra que eu falei com vocês que vocês têm que memorizar o delta, né? O discriminante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar o discriminante. Eu falei pra vocês repetirem. Vocês não repetiram, vocês não me obedeceram, né? Então, vocês têm que ter repetido B ao quadrado menos 4AC, tá? Então, B ao quadrado menos 4AC. Esse é o discriminante, tá bom? Dependo dele para ver se eu vou continuar ou não. E aí eu só venho aqui e substituo, ó, B ao quadrado. E quem é B? Menos 7. Só estou substituindo. Menos 4 vezes A é 3, C é 4. Aí eu venho aqui, 7 vezes 7 é 49. Ninguém vai botar 14 aí não, né? Pelo amor de Deus. Porque esse 2 não entra na conta, ele só desconta às vezes o número e multiplica por ele mesmo. Então, 49. Menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Delta vai ser igual a 1. Show! Agora, vamos continuar com a fórmula resolutiva. A fórmula resolutiva é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Escreve isso no papel, gente. Bota aí na porta do armário. Com certeza vocês vão memorizar isso. Aí só bem que substitui. Ó, menos 7 mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 3. E aí a gente continua. Então, não sei se a luz está atrapalhando. É menos 7 mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 3. Só substituir aqui os coeficientes, tá bom? Então, menos 7 vai dar mais 7, mais ou menos 1 sobre 2 vezes 3, 6. Então, nós temos que fazer aqui as duas contas, achar as duas raízes. O x' e o x2', tá? Então, primeiro o x'. Gente, vocês podem fazer assim, correndinho também. Eu gosto de fazer assim separado, tá? Vai ser 7 mais 1 dividido por 6. 7 mais 1, 8 dividido por 6, não dá, né? Mas eu posso simplificar, que vai dar 4 terços. Então, uma raiz é 4 terços, tá? Agora eu vou verificar a outra. Então, vamos lá. Então, eu vou ter x2', 7 menos 1 dividido por 6. 7 menos 1, 6. Dividido por 6 vai dar 1. Então, eu tenho que as raízes são 4 terços e 1, tá? Se você quiser vir aqui e verificar, 1 ao quadrado 1, 3 vezes 1, 3, menos 7, vai dar menos 4, mais 4, 0. E fazer também, mas não é obrigatório, tá bom? Então, vamos fazer essa aqui agora, gente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Quem é A? Sempre quem está com a variável ao quadrado. Pode ser x, pode ser y, qualquer letra pode ser colocada, só que ela tem que ser repetida aqui, tá bom? Não é só x, não. Então, A é 9, B é menos 12, C é 4. Aí vamos fazer o discriminante. Então, o discriminante vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vou vir aqui e vou substituir. Então, B aqui é menos 12. Isso aqui não é o menos não, é igual, hein? Menos 4 vezes 9 vezes C. 12 ao quadrado, ai de quem botar 24, é 144. Então, 144 menos 4 vezes 4, 16, 16 vezes 9, é 144. Deu 0. Então, quando dá 0, tem uma coisa muito legal. Vocês vão ver aqui. Então, ó, vamos lá para a fórmula resolutiva. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Cuidado para vocês não confundirem. O discriminante, ou delta, é B ao quadrado menos 4AC. A fórmula resolutiva é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, quando vocês escreverem isso, vocês evitam esse tipo de confusão, tá bom? Então, vamos lá. Menos 12, mais ou menos raiz de 0, sobre 2 vezes 9. Então, x vai ser igual a... Então, menos 12 vai ficar mais 12. Raiz de 0, gente. Raiz de 0 é 0. Então, não adianta eu fazer 12 mais 0, 12 menos 0, que vai dar 12. Então, eu já parto direto para cá. Toda vez que o meu discriminante der 0, se ele der 0, eu só vou ter uma resposta, que eu falo que são duas raízes reais iguais. Na verdade, é um resultado. Então, porque se eu fizer 12 mais 0 vai dar 12, 12 menos 0 vai dar 12. Então, a gente só simplifica e vai ser 4 terços.
Então, a solução aqui é uma só, 4/3, tá bom? Vamos para a próxima. O importante nesse conteúdo é que vocês pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos, porque só vocês olhando não tem como aprender. Muitos alunos, quando eu estou presencialmente, falam assim, ai, não consigo aprender, mas aí você vai ver, ele não está tentando fazer, ele não está escrevendo, ele está só olhando, né? Como se fosse uma questão de telepatia. Então não adianta olhar para aprender, você vai ter que fazer, tentar para aprender, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer aqui é identificar os coeficientes. Então, A é 5, B é 3, C é 5 também. O delta. Delta é tipo um triângulozinho assim. Vai ser B ao quadrado menos 4AC. E você sabe quando tem letra e letra, número e letra, tá multiplicando. Então, vamos substituir aqui. B é 3, né? 3 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes 5. Vai dar um negócio legal. Vai dar um negócio babado aqui, que vocês vão só querer que dê isso agora para não ter que terminar. Olha só. Ó, 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5... My God, vai dar 100, né? Então, ó, 9 menos 100 vai dar menos... Aliás, 9 menos 100 vai dar menos 91. Agora, por que que a gente não vai continuar aqui? Vou mostrar para vocês. Porque quando eu jogo na fórmula resolutiva, que é menos B, mais ou menos raiz de delta... Calma aí. Na questão anterior, eu usei x, né? Era y, tá? O que que muda, Angélica? Nada. Só assim, na hora que você, em vez de você botar x aqui, você bota y. Mudou nada, né? Só a letra. Mas enfim, tá? Foi uma falha, só percebi agora. Mas só isso que muda. Então, na verdade, não precisa nem mudar, não. Só puxa lá uma perninha e bota y. Então, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, ó, menos 3, mais ou menos raiz de menos 91 sobre 2 vezes 5. Existe no conjunto de números reais a raiz quadrada de um número negativo? Não, pela regra de sinal. Quando tem sinais iguais, sempre vai dar mais. Então, parou aqui. Qual é a solução? Não existe raiz real, tá? Não existe na matemática raiz real. Qual é a solução? Bota um zero cortado ou assim. Isso aqui dentro não pode, porque ele deixa de ser vazio, tá bom? Então, ou assim é a solução, tá? E aí, vamos fazer isso daqui, ó. A igual a 1, B igual a 9, C igual a 8. Vamos para o delta. B ao quadrado menos 4AC. Vou vir aqui e vou substituir. 9 ao quadrado menos 4 vezes. O A é 1, o C é 8. Daí vamos continuar, ó. 9 ao quadrado, 81 menos 8 vezes 4, 32. E aí, né, anos sem calculadora, já faço de cabeça, 49. Então, delta é 49. Daí a gente vai jogar na fórmula resolutiva porque ele deu um valor maior ou igual a zero. Eu só não continuo, que é esse caso aqui, quando o delta dá um número negativo, mas é sempre bom ficar bem de olho no sinal. E daí vamos continuar. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos, o b é 9. Então, menos 9, mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes 1. E aí a gente continua. Menos 9, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 49? 7 sobre 2, porque 2 vezes 1, 2. Aí a gente continua aqui. Vou fazer o x' aqui, ó. Menos 9 mais 7 dividido por 2. Menos 9 mais 7 vai dar menos 2. Dividido por 2 vai dar menos 1, tá? E o x duas linhas, que vai ser menos 9, menos 7 dividido por 2. Sinais iguais, soma e repete sinal, menos 16 dividido por 2, que vai dar menos 8. Tá bom? Então, quais são as soluções? O menor na frente, quanto mais longe do zero, menor o número é. Menos 8 e menos 1. Ok? Tranquilo. Para a próxima. Na letra E, o A é 9, que é quem... Cuidado, porque às vezes ele fica fora de ordem para confundir vocês. Se você for procurar quem está com x ao quadrado, ele é o A. Quem está com x, ele é o B. Quem é o independente, não tem nenhum x com ele nem nada? É o C, tá? Então, A é 9, B é menos 24 e o C é 16. Então, vamos fazer o delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E vamos substituir. B ao quadrado, quem é B? Menos 24. Ao quadrado, menos 4, estou só repetindo. Vezes o A, quem é A? 9, vezes o C, quem é C? 16. Eu sei que 24 ao quadrado é 576. Menos.
Vou fazer 4 vezes 9, 36. 36 vezes 16. 6 vezes 6, 36 vão 3. 3 vezes 6, 18. Com 3, 21. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 1, 3. 6, 7. Ui, que maravilha! 576. Por que que maravilha? Porque vai dar 0. E aí, quando dá 0, a gente sabe que só vai ter uma raiz real, tá bom? Porque a gente fala que duas raízes reais iguais, mas é um resultado. Então, x é igual a menos b, depois que eu faço o discriminante. Se ele deu um número de 0 para cima, eu vou continuar. Se ele desse um número negativo, eu ia parar aqui, acabou. Então, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, menos 24 mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Prestem bem atenção, raiz de 0 é 0. Não preciso nem... Já sei que vou fazer uma vez só. Menos 24 vai dar 24 dividido por 9 vezes 2, 18. Não preciso fazer 24 mais 0, 24 menos 0 para dar 24. E daí eu só vou simplificar. Eu, Angélica, sei que são múltiplos de 6, mas se você quiser dividir por 2, depois por 3, pode. Mas já pode também dividir direto por 6, que vai dar 4 terços. Então, a solução, 4 terços, tá bom? Já vou emendar direto nessa aqui. Só que antes, vamos ser espertos, pelo amor de Deus. Todos os coeficientes são múltiplos de 2. Então, antes de eu continuar essa conta, para eu não fazer b ao quadrado, imagina 72 vezes 72, fala sério, eu posso simplificar tudo por 2, só quando são múltiplos. Por que a senhora não fez isso aqui, professora? Porque 9, 24 e 16 não tem divisor em comum. Agora, 10, 72 e 64 são todos divisíveis por 2, então são pares. Então, eu vou dividir tudo por 2 aqui, ficar um número menorzinho, né? Menos pior. Então, 5x ao quadrado mais 36x menos 32, ok? Então, agora sim. O A é 5, agora sim, continua grande, o número grande. O B é 36 e o C é menos 32. Então, vamos lá. Delta, B ao quadrado menos 4AC. Peraí, professora, acho que eu estou memorizando já. B ao quadrado menos 4AC. Aí eu venho e substituo. Quem é B? 36 ao quadrado menos 4 vezes A vezes menos 32. E aí, 36 ao quadrado, o número do dia a dia, né? O número que a gente vai comprar pão e faz essa conta. 6 vezes 6, 36 vão 3. 3 vezes 6, 18, 21. 6 vezes 3, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 10. Como falei para vocês, o número do dia a dia, 1.296. Né? Menos. Então, vai ser 4 vezes 5, 20. 20 vezes 32. E vai dar mais, ó, porque sinais iguais, mais. Tá? Quando você tem 3 números multiplicando. Se 2 forem negativos, o resultado é mais. Se os 3 forem negativos ou 1, que é a quantidadinha, para ficar negativo. Então, 32 vezes 2 dá 64. Como é vezes 20, 640. Vamos somar, então, 1.296 com esse número. Então, 6, 13, 8, 9, 1. Caramba, isso tem raiz, gente. 1936. Eu aqui, Angélica, vou fazer vocês como eu faço normalmente, tá? Será que isso tem raiz, Jesus? O que é isso? Aí eu vou pensar, que números que eu multiplico que terminam em 6? 4 vezes 4 e 6 vezes 6. Então eu sei, vi agora que 36 vezes 36 dá 1.296. Eu já fui partir para 44 vezes 44, né? Que vai aqui. Como assim? Por quê? Porque o próximo número que termina em 4, depois de 36, é 44. Entendeu? Então, 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 4, 16 com 17. 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 4, 16 com 17. Então, 6, 13, 7, 8, 9. 1936. Então, a raiz dele vai ter. Não vou tirar agora, não. Eu só queria saber que número vezes ele mesmo dá 1936, né? Porque depois eu vou ter que jogar esse delta aqui na raiz desse troço aqui, gente. Aí vai lá e joga na fórmula resolutiva. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Então, menos 36, mais ou menos raiz de, que número, né? 1936, que eu vou fazer aqui de cabeça, 44, sobre 2 vezes A, que é 5. E aí eu continuo. Menos 36, mais ou menos 44, que eu vi que a raiz quadrada dele dá 44, sobre 10. Agora, vocês imaginam, se desse número elefante, que é gigante, imagina a gente fazer sem simplificar isso, gente, é difícil. E aí, vamos lá. Vamos fazer com mais, depois com menos, né? Então, x' vai ser menos 36, né, que é o menos da fórmula, ele é positivo, mais 44 sobre 10. 44 menos 36 vai dar 8 sobre 10. Vou simplificar, vai dar 4/5. Tá? Então, solução, 4/5. Agora eu vou fazer com o menos. Agora vamos fazer o x duas linhas, né?
Então, x duas linhas vai ser menos 36 menos 44 sobre 10. Quando eu somo eles dois aqui, vai dar 80 dividido por 10. Aqui, pessoal, menos Vai dar 80. Dividido 8. por 10 menos 8 é a solução. Então, solução. Menos 8 e 4/5. E aí, vamos lá. Aqui é um exemplo que vai dar o enunciado, o problema, e aí você vai ter que montar a equação. Ela não está montada, mas não é uma coisa tão difícil assim da gente fazer, né? A soma de um número, a gente bota uma letra qualquer, normalmente bota x, né? Com o seu quadrado é 90. Então, a gente tem um número que, quando soma com o quadrado dele, vai ser igual a 90. Só escrevi aqui em letras o que eu acabei de ler. Então, a soma de um número com o seu quadrado é igual a 90. Então, vamos arrumar. Qual é esse número? X ao quadrado mais x, ó, vou passar para cá, trocando o sinal, igual a zero. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar os coeficientes. Quem é A? 1. Quem é B? 1. Quem é C? Menos 90. E aí, vamos lá. Primeiro, fazer o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B é 1. Então, 1 ao quadrado. Menos 4 vezes A. A é 1. Vezes C, que é menos 90. Então, 1. 4 vezes 9 é 36. Ó, sinais, tá vendo? 2 sinais de menos, vai dar mais. 4 vezes 9 é 36, acrescento 0, 360. 1 mais 360 dá 361. Continuando, então eu vou jogar na fórmula resolutiva, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Tá? Então eu sei que eu tenho que memorizar a fórmula resolutiva e o discriminante. Então vamos substituir. X é igual a menos b. Quem é b? 1. Mais ou menos raiz de delta, que é 361, sobre 2 vezes a, que é 1. Eu vou logo avisando a vocês que, na época que eu era estudante, enfim, eu tentava fazer, errava algumas vezes, é absolutamente normal, você pode esquecer de um número e tal, mas é o tipo de conteúdo que você só aprende fazendo mesmo. Então você vai fazer, vai errar, vai apagar, para esquecer de borracha, né, quando o lápis erra, a borracha apaga, enfim, tem que tentar fazer. E aí, vamos continuar. Então, ó, menos 1, mais ou menos, a raiz de 361 é 19, porque ó, 9 é 9, 81, termina em 1, e aí, se alguém duvida, né, 19 vezes 19, velocidade 5, 9 vezes 9, 81, 8, 1 vezes 9, 9, 17, 9 vezes 1, 9, vezes 1. Então, 1, 16, 1, 361, tá vendo? Então, o número que vezes o limite da 361 é 19. Sobre 2, porque 2 vezes 1, 2. Então, vamos fazer o x'. Menos 1 mais 19 dividido por 2. 19 menos 1 vai dar 18 dividido por 2, que é 9. E o x duas linhas, menos 1 menos 19 dividido por 2. Você deve 1 para a padaria, deve 19 para a papelaria. Vai lá, menos 20 dividido por 2, que vai dar menos 10. Então, o número é 9 e menos 10. Que se eu botar menos 10 ao quadrado vai dar 100. 100 menos 10 vai dar 90, com menos 90 dá 0. Enfim, solução. Menos 10 e 9. Então, menos 10 e 9. Esta é a solução. Tá bom? Vai a próxima aqui, ó. A soma do quadrado de um número, qualquer letra ao quadrado, o quadrado de um número com o próprio número é 12. Então, vamos arrumar, né? A gente só anotou o que ele falou. O quadrado de um número somado com o próprio número é igual a 12. Então, vamos arrumar. X ao quadrado mais x menos 12 igual a 0, porque para essa equação tem que estar igualada a 0. E aí, vamos ver. Coeficiente A é 1, coeficiente B é 1, coeficiente C é menos 12. A gente vai jogar direto no discriminante. Então, discriminante B ao quadrado menos 4AC. E aí, eu venho aqui e substituo, né? B aqui vai ser 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que o A é 1, vezes C, que é 12. Tá? Lembrando que esse 4AC, quando eu falo, é 4 vezes A vezes C. E aí, continuando, 1 ao quadrado, 1. Sinal, só tem um sinal de menos aqui. Ah, não. Esqueci do sinal do C. E nem vou apagar e nem cortar isso não, porque é importante, gente. Sempre que você vê assim, pô, um sinal de menos vai dar negativo, volta lá e confere, ó, tá vendo? Tá escrito aqui menos 12, eu botei 12. Nossa, quase que dá erro aqui. 4 vezes 12, 48, então o delta deu 49. Agora eu vou continuar. Já fiz o meu delta, já vi que deu um número de 0 para cima, continua aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Aí eu vou vir aqui e vou substituir, né? Isso aqui eu colei lá na porta do meu armário para não esquecer essa fórmula, gente. Que serve para quê? Para você passar para o ensino médio. Então, ó, menos, quem é o B? 1, mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes o A, que é 1.
Então, o x vai ser menos 1 mais ou menos. Raiz de 49 vai dar 7 sobre 12. Então, vamos fazer o x' aqui. Menos 1, sem esquecer o sinal, menos 1 mais 7 dividido por 2. 7 menos 1 vai dar 6, dividido por 2 vai dar 3. Agora, o x duas linhas. Menos 1 menos 7 dividido por 2. Sinais iguais, soma e repete sinal. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Então, os números que podem ser são O número menos 4 e o número 3. Então, vamos para a última questão. Vou tentar fazer bem correndo, porque sabe como é que a professora, né, de vocês é pobre, né? Tá sem memória no celular. Então, vamos lá. Essa questão aqui, ó, um número pequeno, número do dia a dia, gente. Quem nunca viu um C menos 189, né? Vamos lá. Quais são os coeficientes Menos 4 A, e B, 3. C? A é quem tá com x ao quadrado. Então, A é igual a 1. B é quem tá com x, ó, 12. Isso aqui é 1, tá, gente? Então, B é igual a 12. E C é igual a menos 189. Calcule o discriminante. Discriminante, no caso, é o delta. Então, vamos lá. Delta é igual a B. Isso é um delta, tá, gente? É um triângulozinho aqui, ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, B aqui no caso é 12. Então, 12 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes C. E aí, 12 ao quadrado, continuar aqui, é 144. Vamos fazer 189 vezes 4. Então, 189 vezes 4. 9 vezes 4, 36 vão 3. 8 vezes 4, 32. Com 3, 35 vão 3. 1 vezes 4, 4, 7. Então, mais 756 aqui, tá vendo? Aqui, sinais iguais, mais. E aí, vamos somar 756 com 144, que número que vai dar? Então, 5 mais 4, 9, 10, 1 dá... Ai, que maravilha! 900. Que maravilha! Por quê? Porque raiz de 900 é moleza, pelo amor de Deus. Eu estava esperando um desafio um pouco maior, hein? Dona Luciana Martins, que preparou essa atividade maravilhosa. Então, ó, x1 e x2 que ela tá falando aqui é o x' e x duas linhas, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Só usar a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, ou segundo a fake news, fórmulas básicas. Então, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, a gente só substitui. Menos, quem é o b ali mesmo, gente? B é menos 12, mais ou menos raiz de 900, tô até emocionada, se fosse mais difícil, sobre 2 vezes a, e o a é 1. Então, vamos lá, vamos terminar aqui, né? X vai ser igual a menos 12, raiz de 900. Quanto é a raiz de 9? 3. Quantos zeros tem? 2, vai sair a metade, 30, sobre 12. Então, vamos fazer, ela chamou de x1, mas pode chamar de x1, x', x2', tanto faz. Tem que ter 2 x diferentes, né? Então, vamos fazer aqui o x1. x1 é igual a... Vamos fazer com mais. Então, menos 12, cuidado com o sinal, mais 30 dividido por 2. 30 menos 12 vai dar 18. Dividido por 2 vai dar 9. E o x duas linhas. Ou, ela chamou de x2. Tanto faz, tá, gente? Então, menos 12 menos 30 dividido por 2. Menos 30 e menos 12 vai dar menos 42. Dividido por 2 vai dar menos 21. Então, o x1 é 9 e o x2 é menos 21. Tá bom? Então, menos 21 e 9. Cesse finir. Só praticando que vocês vão aprender. Na próxima atividade, na atividade 19, com certeza vai ter mais questõezinhas dessa aqui. Tira o print bonitinho, tá bom? Não espalhe fake news, que é crime. A gente sabe, né, que no Brasil uma coisa muito comum é fake news. Na verdade, essa fake news não prejudicou ninguém, né? Só enalteceu a pessoa que nem viveu na época, mas... Enfim, né, gente? Vamos estudar matemática, vamos? Então estudem, beijo. Fiquem com Deus, se cuidem. Usem máscara, tá? Quando você não usa máscara, isso fala mais sobre você do que sobre as outras pessoas. Significa que você não tem empatia, que você não tem consciência e o vírus só está se espalhando por conta de pessoas egoístas. Então, use máscara, principalmente na hora de buscar sua atividade na escola, tá bom? Se você não zela pela sua vida, que pelo menos você zele pela vida do outro.
Beijo, fica com Deus.